na tua casa, você pode abrir a tua Bíblia também. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, verso 9. Amém? Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podeis assentar os irmãos que estão aqui. Na tua casa você venha meditar nessa palavra. Estamos alegres por mais um dia estar na presença do Senhor. Eu creio que a igreja do Senhor está feliz por estar mais uma vez numa live, mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. Eu creio que não é só isso. Os irmãos, creio que estão orando, estão buscando, mesmo na sua casa. Porque nós sabemos que a tendência nos últimos dias, nos últimos tempos, é assim mesmo. Os irmãos arrumavam desculpas para não estar na igreja. Hoje Deus fez com que agora a desculpa não tenha mais desculpa, né, pastor? Não tem mais desculpa. Agora é o decreto, os irmãos vão ter que se entender, vai ter que ver a melhor forma. Mas a Bíblia nos diz que chegaria um tempo que seria difícil nós nos reunirmos, e eu creio que a tendência é só piorar com o tempo, e não estou jogando praga nem nada, porque é a palavra do Senhor quem diz, amém? Aleluia, vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Nós sabemos que aqui o profeta Ageu está animando o seu povo, o povo de Deus, num período difícil, pós-exílio. Ao voltarmos na história, nós vemos que sempre o povo de Deus, Deus queria descer para habitar no meio do seu povo. Abraão, quando ele saía, ele edificava o seu altar, ele levantava a sua tenda, e ali ele adorava o Senhor. Passaram-se um tempo, Moisés da mesma forma. Vieram, mas passando o tempo, o povo tinha um tabernáculo, e naquele tabernáculo, ali eles faziam, adoravam ao Senhor, e o Senhor descia com a sua glória. Passaram-se mais anos e tempos. Agora veio o rei Davi. Davi, eu creio que estava no seu palácio, deitado talvez, não sei o que ele estava fazendo, mas ele tinha honra, glória, tinha poder, força. O Senhor havia concedido tudo na vida dele. E eu creio que ele olha para o seu palácio e vê aquelas paredes banhadas a ouro, tudo de ouro. E ele olha lá para fora e vê o tabernáculo feito de couro, de bode, de tudo de animal. Eu creio que ele olha e fala assim: agora nós vamos edificar um templo para a casa do Senhor. Sempre ele lembrava daquilo que era para ser feito. Mas o Senhor não o permitiu que ele construísse o templo. Mas a Bíblia nos diz que o seu filho, o sucessor, edifica o templo. E aquele templo era muito grande. Aquele templo era abençoado por Deus, porque fala que no primeiro dia, após ele edificar aquele templo, a glória do Senhor desceu naquele lugar. Os sacerdotes não poderiam ministrar mais, homens lá fora não poderiam adentrar, os sacerdotes não poderiam sair, porque a glória foi tão grande que o povo ficou abismado, ficaram parados, porque a glória de Deus desceu sobre aquele templo. Mas a Bíblia nos diz que aquele templo era muito grande. Agora nós vemos que agora o povo se corrompe. O povo de Deus vai se corrompendo. E havia uma profecia lá em Isaías 45. Isaías 45 nos dizia que aquele povo, eles seriam libertos. Que Deus assim havia levantado Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita. Se você ler Isaías 45, Deus disse para abater as nações diante da sua face, descingir os lombos dos reis, para abrir porta diante deles, e as portas não se fecharão. Deus falando acerca de Ciro: e eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamei Ciro, por teu nome, pus o meu sobrenome sobre ti, e ainda que tu não me conhecesses, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. O profeta Isaías está profetizando 210 anos antes de Ciro vir para salvar o povo daquele cativeiro de 70 anos, a qual Jeremias havia profetizado. Quando Ciro ele pega aquela profecia e ele começa a ler, ele fala: o povo está sofrendo. E ele cria um espírito de ânimo, ele fica corajoso, porque Deus está falando acerca de Ciro, o rei da Pérsia, sem ele mesmo conhecer este Deus. Mas a Bíblia vai nos relatar que Jeremias havia profetizado que 70 anos o povo haveria de sofrer, o povo haveria de ver uma destruição, o templo seria destruído, aquele templo que era todo de ouro, de prata, aquele que tinha madeiras importadas do Líbano, o cedro do Líbano, aquele templo grandioso, ele seria destruído, os seus portões, tudo iria cair.
Mas o povo não estava acreditando, o povo não estava acreditando no que havia o profeta Isaías falado. Mas havia o profeta Isaías, aonde ele veio falando que Ciro seria ungido do Senhor. E 140 anos antes de ser destruído o templo, Isaías profetizou. Jeremias estava profetizando que o povo iria preso, cativo, mas o povo não acreditava. Jeremias profetizava em dias de ruína, de destruição, o povo não ouvia. Jeremias profetizava que haveria uma destruição daquela nação, o povo não ouvia. Talvez ele dizia assim: Jeremias, Senhor, eu não vou profetizar mais, não adianta falar com este povo, eles estão caçoando, eles estão zombando da minha palavra, daquilo que o Senhor tem colocado na minha boca. Eles não estão acreditando. E eu creio que ele fala: Senhor, se o Senhor me permitir, eu não vou mais profetizar. O povo acha que não vai acontecer mais nada, o povo acha que não vai haver destruição, que o templo não será destruído. Mas ali, quando aquele homem pensa em desistir, brotava um fogo dentro de si, saiu uma chama de dentro do seu coração. E aquele homem, ele não era movido pelo que o povo achava, ele não era movido pelo que o povo falava, ele não era movido pelo que o coração do povo dizia, não era pela circunstância, não, mas ele era movido de uma chama que ardia lá de cima, como aqueles serafins que ardem em fogo. Aquele fogo ardia no seu coração, ainda que o povo não acreditasse, ainda que o povo ria, ainda que o povo zombasse, ainda que o povo caçoava, dentro dele havia uma chama. E eu quero dizer para você nesta noite: podem rir de você, podem caçoar do que está nessa palavra, podem caçoar dos profetas, podem zombar dos profetas, mas uma coisa é certa: se foi Deus que liberou a palavra, se foi Deus que colocou palavras na boca dele, vai acontecer. Vai acontecer. Isaías profetizou 210 anos antes, e veio acontecer. Creio que Ciro, pegando aquelas cartas, aquelas profecias, ele se anima: eu vou fazer o que Deus está me dizendo a fazer. Ele se encoraja. E agora, nada mais, nada menos, 70 anos o povo sofrendo ali na Babilônia. Nabucodonosor veio, destruiu tudo, levou em 3 remessas o seu povo. Os que não foram ficaram na cidade destruída. Mas ali a Bíblia nos diz que aquele povo ficou 70 anos. Não passou nem disso, nem antes, nem depois disso. Não era do controle da Babilônia, não era a Babilônia que estava no controle. Deus levantou Nabucodonosor para invadir, para castigar o seu povo. Agora Deus vai levantar Ciro para castigar aquela Babilônia. Mas nós vemos que não é a Babilônia que está no controle. Foi Deus que permitiu, foi Deus que fez com que aquele homem fosse até aquele lugar e destruísse. Era o próprio Deus controlando todas as coisas. Ainda que parecia estranho, ainda que parecia vergonhoso, mas Deus que permitiu aquela situação. Eu gostaria que trocasse o fundo para mim, irmão Douglas. A palavra do Senhor vem nos dizendo que aqueles homens não acreditavam, mas quando aconteceu, começaram a acreditar. Quando estava lá no sofrimento, deram crédito ao que o profeta Jeremias havia dito, deram créditos àquilo que o Senhor havia colocado no coração do seu servo. Mas eu quero dizer para você que está na tua casa: Deus usa situações desfavoráveis, Deus pega situações que parecem confortáveis e ela faz virar aquela coisa ao avesso, e Ele diz assim: olha, só para te trazer de volta para o lugar que Ele te colocou, só para trazer de volta no lugar que você não deveria ter saído. Deus falou com aquele povo: vou levar, mas eu vou trazer de volta. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Que Ele pega a situação contrária e Ele põe tudo no seu devido lugar. Ele permite a opressão, Ele permite a separação, Ele permite a dificuldade, Ele permite a opressão, Ele permite a doença, Ele permite as coisas virem ao contrário, mas Ele permite. Uma coisa é certa: não é para o mal, não é para o mal, é para o bem. É porque Ele permite que volte a restaurar o templo, para que volte a adoração a Ele, para que volte a restauração do culto, a restauração da visão, a restauração da tua saúde, porque Ele vai estar no controle em todo o tempo. Deus vai pegar aquele povo após 70 anos e vai falar: agora voltem. Voltem agora para suas terras, porque eu já dei ordem há muitos anos atrás, a qual a profecia se cumpriu. Ciro, o rei da Pérsia, vai vir cingindo os lombos. A Bíblia diz que ele tomou o reino da Babilônia, pastor Jones, numa noite.
não precisou batalha, não precisou ter guerra. Ele tomou aquela região todinha e falou assim: agora vão aqueles que não voltarem para Jerusalém. Ele falou para o povo judeu: vocês que não vão voltar, porque a distância é longa, 800 quilômetros, vocês não vão conseguir chegar lá, mas é para fazer o seguinte: dá oferta, contribua com ouro e prata, porque aqueles que vão fazer a minha obra, e eles vão reconstruir a adoração do templo. Eles vão reconstruir a adoração no templo. Vocês não podem ir, mas contribuam. Foi assim que Ciro fez. E aquele povo voltou, 400 e poucos mil homens, muitas mulas, jumentos, carregamentos, voltaram. Quando chegaram lá, viram a situação que estava difícil, desanimaram, foram desanimados, regressaram sem acreditar. Mas de repente, quando eles saem, quando eles estavam no caminho, eles diziam: grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Mas quando chegaram na cidade, desanimaram. Tudo destruído, o povo enfraqueceu, as suas mãos não tinha mais o que aquela riqueza que tinha antes. As pessoas estavam ali vendo aquela situação foi parecida com o que aconteceu no Egito. Mas Deus está dizendo: ei, aquele povo que era oposição enfraqueceu a mão do povo de Deus. Eu já quero dizer para você: ei, tem pessoas que chegam na tua vida que parece que veio para te ajudar. Tem pessoas que chegam no momento da tua vida que parece que veio para te ajudar. Mas assim diz o Senhor para a tua vida: tome cuidado, porque parecem que vieram para ajudar, mas vieram atrapalhar a reconstrução do templo, vieram atrapalhar o operar de Deus, a obra de Deus. Eles olhavam para o que tinha, pastor Jones. Eles não tinham ouro, não tinham prata, eles não tinham madeira. Mas Deus diz para aquele povo: ei, é bonito o que vocês estão fazendo, é bonito o que vocês estão fazendo. Eu liberei vocês do cativeiro para reconstruir o meu templo. Agora vocês chegaram e dizem que não tem nada. Olha para frente de Jerusalém, havia montes cheios de árvores. Ele está dizendo: vocês não têm o dinheiro, vocês não têm a sabedoria que Salomão tem, vocês não têm condições de importar madeira. Mas vai lá, corta as madeiras, começa a reconstruir o meu templo. Se não tem como comprar, faz com que tem. E Deus estava dizendo para aquele povo: não olha para o que vocês têm, para de olhar para o que você tem, e também para de olhar para o que você não tem. Aleluia. É melhor você olhar para o alto. Para de olhar para o que você tem e para de olhar para o que você não tem. Confia no Senhor teu Deus. Confia no Senhor teu Deus. Um grande erro daquele povo foi dizer: nós não temos nada. Olharam para o que tinha e diziam assim: nós temos pouco, nós somos pequenos, nós não temos condições. E muitas pessoas falam da mesma forma: você não é capaz, você não vai conseguir. Olha aí para você ver. E eu creio que Ageu, aquele profeta mais velho, ele contemporâneo de Zacarias, estavam ali animados em fazer com que o povo reconstruísse o seu templo. Deus levantou Ageu e Zacarias para animar o povo a reconstruir o templo. E a Bíblia nos diz que aquele povo estava reunido, e eles começaram a olhar para o que tinham, mas eles viram que a situação não era tão fácil. Eles não tinham prata como Salomão, não tinham ouro como Salomão, e eles começaram a desistir do que Deus tinha para eles, irmã Natiane. O que Deus tinha para eles era coisa maior, mas eles pararam daquilo que Deus os chamou. Deus os chamou para reconstruir o templo primeiro, e depois as demais coisas, a palavra do Senhor diz, serão acrescentadas. Mas eles desistiram, começaram a preocupar consigo mesmo, com as suas próprias casas, perderam o foco, ficaram 12, 13, 14, 15 anos parados a construção do templo. Eles iniciaram a construção e pararam, não fez mais nada. E Deus falou assim para eles: ei, esse pouco que vocês têm é suficiente. O pouco que você tem é suficiente. Ei, pega o que Deus te deu hoje, crente. Você que está na tua casa, você que está aqui, pega o que Deus te deu e começa a fazer a obra dele. Pega o pouco que ele te deu e faz, porque o que ele te deu já é suficiente para realizar o propósito dele na tua casa, na tua vida. Não é pouco, é suficiente. Deus levanta irado. Deus levanta irado e fala para Ageu: Ageu, ele não falou meu povo, ele disse: fala para este povo aí. Fala para este povo. Ele não está chamando o meu povo, não. Ele fala para este povo aí: faz o seguinte,
Fala para eles que eles estão voltados para aquilo que não é a minha vontade. Eles estão fazendo aquilo que não está no meu coração. Eles estão descaracterizados. Eles não estão no jeito que eu chamei. Eles estão desfavorecidos. Sabe por quê? Eu retive o orvalho. Eu retenho os céus. Eu faço a fome e a pobreza descer sobre eles. E eles não desconfiam que sou eu, Deus, que estou no controle. Deus permitiu fome e pobreza naquela terra. E Deus fala mais, ei, fala para eles sem saber, vocês estão comendo, mas a sua barriga está vazia. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem e não saciam a tua sede. Ei, vocês se vestem, mas não aquecem o teu corpo. Ei, vocês constroem, mas as casas não são terminadas. Vocês recolhem o seu salário e o põem em um saco furado. Deus estava revelando o profundo daquela nação. Estavam preocupados consigo, estavam preocupando consigo mesmo. Assim eles estavam fazendo, construindo as suas casas, construindo os seus locais de trabalho, mas esqueceram o templo de Deus. Lembra daquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser edificador de templo. Deus te chamou para você reconstruir o templo. Deus te chamou para restaurar a adoração a Ele. Deus te chamou para fazer a vontade dEle. Então pare, não tem para onde você fugir. Não tem para onde você fugir. Pare, faz o propósito dEle. Para onde você correr, lá Ele está. E é por isso que o salmista diz no livro de Salmos 139, verso 7: ei, para onde eu irei? Para onde eu irei do teu espírito? Onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir o céu, lá tu está. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá tu está. Se eu tomar as asas da manhã, da alva, e habitar nas partes mais extremas do mar, lá tu está. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir do propósito de Deus. Ainda que você reluta, ainda que você chora, ainda que você é teimoso, ainda que você desobedece, Deus vai fazer cumprir o propósito dele na tua vida, na tua casa. Receba aí em nome de Jesus. O propósito de Deus será cumprido, pastor Jones. O propósito de Deus será cumprido. Não adianta bater a cabeça manejando. Não é capaz, não vai. Vai sim, e Deus vai cumprir. Porque o que saiu da boca do profeta, o que sai da casa de Deus, se foi ele quem diz, ninguém vai impedir. Nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Deus reteve o céu e ele diz: a chuva não vai descer, vocês não vão prosperar, vocês não vão prosperar, vocês não vão evoluir, porque você está fora da minha presença, você está fora do que eu quero, você não faz o que eu quero, e é por isso que eu vou cerrar os céus. Vocês foram chamados para reconstruir o templo. Ei, não fizemos porque nós não tínhamos condições, não fizemos porque a carteira estava vazia, não fizemos porque o tempo estava nublado. Para de arrumar desculpa, para de olhar para o que você não tem e vai fazer com o que você tem, com esse pouco aí mesmo. Para de olhar para o que vocês não têm também, porque Deus vai fazer o propósito dele se cumprir. Queira ou não queira, Ele vai fazer, porque dele vem a prata, dele é o ouro. Ei, vem dele a provisão, vem dele. Você não tem nada, mas você está diante de um Deus poderoso. Eles diziam assim: nós não temos nada. Achou que estava tudo acabado, tudo arruinado. Mas aí Deus diz assim: olha, fala para este povo aí, com o que ele está preocupado, eu sou o dono. Fala para este povo aí, com o que eles estão preocupados, eu tenho de sobra. Ei, fala para Ageu, fala Ageu para este povo aí, enquanto eles constroem as suas casas, eu fiz uma morada nova aqui em cima, um edifício não corruptível. Ei, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, minha é a prata, meu é o ouro. Fala para este povo, põe a mão no arado, eu serei a provisão na vida deles. Deus é a provisão na tua vida. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para essa circunstância. Eu sou o dono do ouro e da prata. Já vou finalizar agora. Ei, a prioridade é Deus. Vem dele, é para ele.
Volte-se para Ele agora. É tempo de você se voltar para Ele. Para de fazer o que você quer. Para de fazer o que você quer. Para de ser teimoso. Para de ser teimosa. Para de ser rebelde. Para de ser rebelde. Ouve a palavra de Deus. É esta palavra aqui que você tem que ouvir. É esta palavra aqui que você tem que aceitar. Não adianta. Deus vai fechar os céus, pastor Jones. Ei, essa crise, essa pandemia, para quem estiver fazendo a obra dele, vai ser bênção, vai prosperar, vai crescer como nunca, vai crescer, porque eu vejo na história da Bíblia, quando fazem para Deus, ainda que tem fome e pobreza, prosperam, crescem e a glória de Deus se manifesta. Eu quero finalizar agora. Já deu às 7h50. Ei, vai dar certo na tua vida sim. Se a tua prioridade for o Senhor, você vai receber o teu milagre sim. Se a tua prioridade for o Senhor, vai desenrolar o que está enrolado sim. Se a tua prioridade for o Senhor, vai dar a sentença sim. Se você fazer de Deus a prioridade na tua vida. Não, não, não. A glória da última casa, agora eu finalizo, será maior do que a primeira. Logo você entende que a glória de Deus, ela é proporcional. A glória de Deus é proporcional. E finalizo aqui, já fechei a Bíblia. A glória de Deus é proporcional. O templo de Salomão era grande, 30 metros por 15. Aquele templo grande, forrado de ouro e prata, muito grande, feito no Monte Moriá, aonde Isaac foi levado em sacrifício por seu pai. Ali as pessoas do mundo inteiro entravam naquele templo, irmã Latiane. Vinha gente de toda parte do mundo para entrar no templo que Salomão edificou. Mas Deus está dizendo, a glória deste último templo, feita de madeira colhida no monte, será maior. A glória deste templo, feito sem o povo ter dinheiro, sem o povo ter condições, a glória será maior. E o povo olhando. Ei, eu quero dizer para você e finalizo aqui, o esplendor da glória de Salomão era a riqueza, era a prata, era o ouro, 30 metros de comprimento, 10 de largura, 15 de altura, muito ouro, muito objeto banhado a ouro. Mas Deus está dizendo, a glória desse pequeno templo será maior. Já a glória de Zorobabel, aonde aquele sumo sacerdote estava levantando, animando o povo, era menos riqueza. A glória era sem igual, porque ali era 27 metros por 27, mas o povo não entendeu. O primeiro templo, pastor Johnny, fica de pé, eu quero orar nesse momento. Tem um segredo que você não sabe, talvez você não sabe. O primeiro templo, no primeiro templo, pastor Johnny, podia ser visto muito ouro e muita prata. No primeiro templo, podia ver beleza sem par. Mas agora, no segundo templo, no templo de Zorobabel, ei, lá não tem mais ouro nem prata, mas lá tem o dono do ouro e da prata. Lá tem a presença, ei, lá não pode se ver ouro nem prata, mas se pode ver Jesus de Nazaré. Lá se pode ver a presença de Deus naquele lugar. Ei, Biandai, você não está entendendo? Jesus nasceu no 8º dia, foi levado ao templo. E qual templo que foi levado? Foi no templo preparado por Zorobabel. E ali ele foi apresentado. A glória de Deus desceu naquele lugar. Aquele templo foi maior do que o de Salomão, porque o de Salomão tinha ouro e riqueza. A presença de Deus era momentânea, tinha a arca da aliança. Mas o templo de Zorobabel, Jesus de Nazaré entrou, e lá dentro ele foi apresentado. E Simeão olhou e disse, a profecia se cumpriu. Eu vi Jesus com os meus olhos. Ei, vou finalizar. O problema de muitos, sabe o que é? Porque olham para o tamanho do templo. O templo é você. Ei, os templos querem ser maior do que a glória de Deus. E quando você quer ser maior do que a glória de Deus, ele se afasta. Ei, quando você quer ser maior do que a glória de Deus, ele se afasta. E agora, o templo de Salomão foi feito 30 metros, 10. O de Zorobabel 27 por 27. Mas agora eu estou falando de outro templo. Qual é a tua altura? Eu estou falando de um templo feito de 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m. Eu estou falando de um templo, é a carne, o teu corpo, que é feito pelas mãos do Deus vivo de Erebahai Darassou.
O templo hoje sou eu e você, 1,60 m, 1,70 m, 1,90 m, e Deus está dizendo, edifica o teu templo, conserta o teu templo, coloque a tua casa em ordem, conserta o teu templo, porque a minha glória vai descer, vai descer, vai descer sobre a tua vida. Deus vai descer sobre a tua vida, e o nome de Deus será glorificado. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém? Fique com o versículo de João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. E o teu templo não vai ser maior do que a glória dele, mas a glória dele será maior na tua vida. A partir do momento que você disser como João, ei, o importante é que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça, eu diminua. É importante que ele cresça e eu diminua. E a glória da última casa será maior do que a de Zorobabel. A última glória da última casa será maior do que a de Salomão. Fique com esta palavra em nome de